que é, família? Daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, João Lourenço enganado no encontro com jovens em Cabinda. É tudo questão de mentalidade. E tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não baixou a semana. E família, segundo escreve aqui o site, né? Lilo Pasta Deus, é isto mesmo. João Lourenço enganado, né, no encontro com jovens em Cabinda, né? O líder do CNJ Cabinda, impedido de apresentar, né, as preocupações do encontro com João Lourenço por ordem do governador Marcos Nhunga. O governador da província de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, é apontado como tendo sido responsável da adulteração da lista dos líderes juvenis recebidos esta quinta-feira, dia 21, pelo chefe de Estado, João Lourenço. A semelhança do que aconteceu no Cunene numa das viagens de João Lourenço, o secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude em Cabinda, Eduardo Luala Domingos, né, o Zedu, não foi permitido a se pronunciar no encontro com João Lourenço, o presidente da República. Né? Em carta dirigida ao Serviço de Apoio do presidente da República, que tivemos acesso, escrita pelos jovens pertencentes ao CPJ Cabinda, que deixam a destituição do secretário executivo do Provincial da Juventude em Cabinda, Eduardo Luala Domingos, o Zedu, supostamente por não nos representar, né, dignamente pelo facto de não conseguir se impor junto às autoridades para advogar os problemas voltados à juventude, né, cabindense. Né. Acusa o Marco Nhunga de ter excluído o líder do CPJ Cabinda, indicando Amélia Tati, sua sobrinha, a primeira secretária provincial da JMPLA, como porta-voz, né, do encontro. Consta ainda que estiveram presentes no referido encontro Suzete Angélica Martins Valacho, na sua assessora e sobrinha, Flexi Quabi Matuda, secretário do Governo Provincial de Cabinda para a área de Juventude e Desporto, e que também é o diretor do gabinete do primeiro secretário do MPLA de Cabinda, Marcos Nhunga. Né? Paulo Mbumba, advogado familiar do segundo secretário do MPLA na província, Amélia Malila Tati, familiar do secretário da DEP-CP MPLA, né? E Alberto Inácio, né? Cantor, pai Fuide, familiar do segundo cantor, do secretário, na verdade, do MPLA na mesma província. Fonte o decreto e o site que chama o site Lilo Pasta News. Agora, o site Lilo Pasta News também traz outra notícia dizendo que, né, é tudo questão de mentalidade. Vamos lá ver aqui. Fonte Correio Angolense e o site que chama o site Lilo Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa que ele seguir. Com razão inquestionável, há uma torrente de críticas ao desempenho do governo. Todos os dias, em cafés, transportes públicos, mercados e redes sociais, lugar preferencial de manifestação do cidadão comum, são apontadas milhentas falhas da governação. Da burocracia dos serviços públicos ao insulto despropositado ao cidadão comum, através da ostentação de bens comprados com dinheiro afanado dos cofres públicos, a lista de inquietações é quilométrica. É concebido, de acordo com dados fornecidos por organizações como a Transparência Internacional ou o Human Rights Watch e outras, que Angola é dos países mais corruptos do mundo, com um ambiente de negócio cuja opacidade assusta de modo tal, que potenciais investidores preferem manter-se a uma distância prudente, apesar das oportunidades claras de lucro. Mas o problema não está apenas na governação. É transversal a toda a sociedade, em quase todos os setores da vida do país. O roubo foi de tal forma normalizado que quase já não escandaliza. A verberação deu lugar ao conformismo e a cada roubo, a sociedade só encolhe os ombros em sinal de impotência. A situação chegou a tal ponto que empregadas domésticas assaltam patrões com conhecimento destes. E, nesses casos, a narrativa para justificar a impunidade é que todas roubam e é preferível ficar com uma ladra conhecida e que até trabalha bem, que trocar por uma desconhecida que também há de roubar tanto ou mais. O que acontece em casas particulares replica-se em empresas, sejam grandes, médias ou pequenas. À mínima brecha, lá está o empregado a meter a mão, despoderadamente, sem remorso. Praticamente deixou de ser algo censurável no plano ético-moral. Por esta razão e porque o respeito pela propriedade alheia é algo que se vem esfumando, há pequenos e médios empresários que optam por contratar expatriados para gerirem os seus negócios. De um modo geral, o angolano rouba com mais facilidade ao seu próprio concidadão que ao estrangeiro, ao compatriota, pode não respeitar e ao expatriado aceita até maus tratos. Na maior parte dos casos,
O trabalho feito por estrangeiros pode ser executado por nativos. Mas muitos empresários são obrigados a contratar expatriados para defender o negócio, não fosse o lucro a lei fundamental do capitalismo. Ou seja, o propósito primário de qualquer empresa é gerar rendimento, algo que só pode ser concretizado com uma gestão competente e séria, que corte as ervas daninhas e aponte para a maximização da produção, na perspectiva do lucro. O problema é que a contratação de expatriados representa, via de regra, despesas altíssimas para o patrão, havendo disparidades entre salários de trabalhadores nacionais e estrangeiros. Em face disso, é comum haver nativos que se julguem merecedores do posto provido pelo forasteiro. E, em muitos casos, até são. Mas nas pequenas e médias empresas o respeito do trabalhador pelo nacional é geralmente menor que pelo expatriado. Daí, a razão pela qual quem não quer entrar em falência opta por gestores estrangeiros. Há empresários que, baseando-se em valores como a solidariedade e o patriotismo, preferiram apostar em nativos. Alguns destes tiveram que fechar as suas pequenas firmas porque os roubos sucediam-se à velocidade tal que, colocados na balança custo e benefício, o resultado foi tão desanimador que a saída foi fechar a casa. A questão aqui é que, ao roubar o patrão, a generalidade das pessoas não percebe que está a colocar em risco a sua própria sobrevivência. Muitos se esquecem que podem até roubar uma, 2 ou 3 vezes e ganhar algum para um fim de semana de regabofe. Mas se muitos agirem assim, a empresa a qual servem está condenada à falência e a perda do emprego acontece com naturalidade. Nessas circunstâncias, não só deixa de haver fins de semana regalados, como também se perde definitivamente o pouco do salário que, bem ou mal, sustentava a família. Quase ninguém pensa nisso. É óbvio que nem todo o expatriado é honesto e nem todo o nativo é desonesto. Há exceções que confirmam a regra em ambos os lados. Mas se, por exemplo, dermos um golpe de vista rápido ao nicho de negócio da restauração e hotelaria, facilmente compreenderemos por que razão a gestão neste setor é geralmente confiada a estrangeiros. E isto, desafortunadamente para a taxa de empregabilidade dos nacionais, replica-se em muitos mais segmentos da vida económica do país. Nas justas manifestações contra a desgovernação do país, tanto nas redes sociais como nas ruas, não há apenas gente honesta. Há também, com certeza, gente que já trabalhou e que agora está no desemprego. Algumas dessas pessoas seguramente perderam o emprego por qualquer travessura por eles cometida nas empresas que serviram. Contudo, não se coíbem de atracar A, B ou C por serem ladrões, embora ao seu nível, cá mais em baixo, também meteram a mão no bolso do empregador. Há a narrativa conformista e desesperante segundo a qual os de baixo seguem o exemplo dos de cima, como se fosse algo natural, obedecendo a uma cadeia alimentar em que no topo estão os tubarões, o mesmo que dizer governantes e servidores públicos do alto escalão e na base está a raia miúda, correspondente aos estratos menos favorecidos da população. É, de resto, esta história que ajudou a desculpabilizar a rapinação, como se meter a mão a um aparelho de telefone celular fosse menos crime que privatizar um imóvel do Estado. É verdade que ambos os crimes têm dimensões diferentes. Mas são ambos crimes. O assustador nisso é alguém roubar porque outrem também rouba. É como se alguém matasse só porque o vizinho da casa da frente também matou. Pouca gente pensa que, se cada um de nós fizer a sua parte, haverá menos gente a roubar. E havendo menos gente a pôr a mão onde não deve, a sociedade ganha coletivamente um sentido ético que inibe os tubarões de roubarem, até porque quanto mais honesto for um povo, mais legitimidade terá de exigir dos seus governantes lisura e honestidade na gestão da coisa pública. Portanto, é tudo uma questão de mentalidade. Ou seja, se cada um de nós fizer o que é moral e eticamente correto, seguramente que menos empresas vão fechar devido ao roubo de trabalhadores.
Logo, menos gente estará no desemprego. Correio Angola. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, é só para fazer inscrever no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso é uma notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a falar de Santos, para aprender a falar de família de continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Queria saber a opinião que é muito importante, é tomar até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa